Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reações químicas, que é um assunto que eu já pedi para que vocês fizessem a leitura nas semanas anteriores e também vocês já fizeram alguns exercícios sobre isso. Então eu vim hoje só trazer alguns conceitos e também umas explicações extras sobre os tipos de reações químicas. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente tem inúmeros fenômenos que são observáveis na natureza. E a gente pode dividir esses fenômenos em dois grupinhos. A gente chama de fenômenos físicos ou fenômenos químicos. E geralmente esse nome fenômenos, eles são muito associados ao conceito de uma reação. Então, a gente vai entender o que é uma reação química, o que é uma reação física, mas basicamente a gente pode chamá-los de fenômenos, que é o que a gente consegue observar na natureza. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar se eles seriam exemplos de fenômenos físicos ou químicos. Então, uma planta que está realizando fotossíntese. A gente já aprendeu que para uma planta realizar fotossíntese, ela precisa de retirar do meio ambiente a água e o gás carbônico e aí sim transformá-los em oxigênio e glicose. Uma lata que inicialmente foi deixada no meio ambiente e com contato com principalmente o oxigênio em um ambiente úmido, ela pode enferrujar. Ou uma maçã que foi deixada partida e depois de um tempo ela começou a escurecer. A gente chama isso de oxidação. Ou uma lata que simplesmente foi amassada, deixou de seu estado original e passou para esse formato diferente. Um gelo que foi deixado no meio ambiente, temperatura, e ele passou para o estado líquido. Uma folha foi partida. Algum objeto que entrou em combustão, que pegou fogo. Então, observando esses desenhos, já dá para tentar caracterizá-los em dois grupos diferentes. Quando a gente observa a água no estado sólido que passou para o estado líquido, a folha que foi rasgada e também uma lata amassada, a gente pode observar que a substância era a mesma. A água continuou sendo água, só que em outro estado físico. O papel, ele só mudou seu formato, ele foi partido. A lata, que era de alumínio, continuou sendo alumínio, só que mudou seu formato. Nesses três exemplos, a gente está falando de fenômenos físicos, que é quando essa substância ela pode mudar alguma característica, mas não deixou de ser a substância original. Diferente dos outros exemplos. Na fotossíntese, eu já até comentei a explicação do que acontece, né? A gente parte de substâncias e termina com outras, começa com gás carbônico e água e termina com glicose e oxigênio. Então já dá para ver que houve uma transformação, que eu passei de uma substância para outra. Assim como na oxidação da maçã e da lata, na combustão. Todos esses outros processos aqui a gente chama de fenômenos químicos ou reações químicas. A gente vai falar sobre cada um deles. Reações físicas mais clássicas que a gente observa no nosso redor são mudanças no estado físico. O exemplo que a gente viu do gelo, se eu tenho água no estado sólido, ela pode mudar de estados físicos, passando para líquido ou gasoso. A única diferença é como que essas moléculas elas estavam estruturadas. Só que não deixou de ser uma molécula de água. Lembra que a gente falou sobre isso? Que eu tinha na molécula de água um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Eles são agrupados por uma ligação física, uma ligação química, e esses átomos, quando essa substância ela está no estado sólido, eles se agrupam de uma forma a formar uma estrutura. Só que quando há uma mudança nesse estado físico, a água, quando ela passa para o estado líquido, essas estruturas elas vão ficando mais fracas, de modo que a água ela consiga ocupar o espaço, ou melhor, todo o líquido ocupa esse espaço quando está nesse estado. Agora, quando eu passo para o estado gasoso, essas moléculas elas já têm total liberdade, ficam se movendo com muito mais facilidade. Só que a molécula é a mesma, então eu não mudo a composição, eu não mudo que substância que era antes e no final. Então essa é a definição de uma reação física, é aquela transformação ou aquele fenômeno ou aquela reação que não altera a composição química da substância. Então, para a gente saber se houve uma reação física ou não, a gente tem algumas evidências.
Não são comprovações, se acontecer isso não quer dizer obrigatoriamente que teve uma reação física, mas é o que me facilita a identificar se foi uma reação física ou química. Se eu tenho simplesmente mudança no formato ou no tamanho, se a substância ela simplesmente se dissolveu em outra, por exemplo, eu pegar o sal, dissolvê-lo em água. Se houve uma mudança na condução do calor ou de eletricidade, por exemplo, água e sal, elas não... antes de misturar, né, o sal ele não conduz eletricidade, quando é dissolvido em água, sim. Nesses casos, eu não mudei a substância, mas eu mudei algumas características, e eu só tive, nesse caso, reação física. Agora, quando eu falo de reação química, já tem uma diferença. Primeiro, reação química é sinônimo de transformação química. Vocês podem ver os dois nomes. E para eu saber se houve uma reação química ou não, eu tenho algumas evidências também. Não quer dizer que se isso aconteceu obrigatoriamente teve uma reação química, mas é o que me dá indícios, ideia de que houve uma reação química. Então, naqueles exemplos que eu mostrei de fenômenos, pensem neles. Alguns deles tiveram mudança de cor ou de cheiro. Pode ser efervescência, que é a liberação de gás. Liberação de energia na forma de calor ou de luz, lembra da substância que estava sendo queimada. Formação de um sólido que não antes existia. Produção de fumaça. Então, tudo isso me leva a crer que eu estou diante de uma reação química. E uma informação importante, vocês devem ter lido no livro também, que algumas substâncias, quando eu misturo, nem sempre acontece uma reação química imediatamente. Elas precisam de condições especiais. Então, um exemplo é quando eu pego o enxofre, misturo com ferro. Se eu simplesmente coloco essas duas substâncias juntas, eu posso até separá-las novamente. O ferro ele é atraído, né, por ímã. Se eu coloco um ímã, eu consigo retirar todo o ferro dessa mistura. Só que, se eu coloco essa mistura em uma condição especial, que nesse caso foi o aquecimento, eu não consigo mais separar essas duas substâncias, porque agora eu tenho uma nova substância formada, que foi o sulfeto de ferro. Ele agora é um sólido que não é mais separável em enxofre e ferro. Então, algumas reações só de contato entre duas substâncias elas já ocorrem, outras precisam de condições especiais. E pegando o exemplo que a gente falou agora sobre a formação do sulfeto de ferro, vamos observar isso de uma forma atômica. Então, se eu tenho o enxofre, e lembrando que aqui a gente está fazendo a representação seguindo o modelo atômico de Dalton, né, como se cada átomo fosse uma esfera, esquecendo todas as partículas para facilitar. Então, se eu pego o enxofre e coloco juntamente com o ferro, nesse caso numa condição especial, eu tenho a formação da substância sulfeto ferroso. E observem as moléculas. Aqui eu tenho uma molécula que é formada por um átomo de ferro e um átomo de enxofre. Só que eu não tenho esses átomos separados, eu tenho uma nova substância, que é diferente das iniciais, que eram átomos de enxofre e átomos de ferro isoladamente. E toda ligação química, ou melhor, toda reação química, eu sempre posso dividi-la em duas partes, que é antes e depois da setinha. Essa setinha vai ser o nosso divisor de águas. Essa primeira parte da reação que vem antes da setinha a gente chama de reagente, e eu posso ter um, dois ou mais reagentes. E depois da seta, a gente chama de produtos, que eu também posso ter um, dois ou mais produtos. E para conceituar essa reação química, eu diria que transformações químicas em que determinadas substâncias, por meio de condições adequadas quando necessário, vão dar origem a outras substâncias. Então, no nosso exemplo, eu tinha a substância enxofre, a substância ferro, e na condição adequada, que nesse caso foi precisar aquecer essa mistura, eu tive uma terceira substância totalmente diferente das anteriores. E quando eu tenho uma reação química, eu posso representá-la por uma equação química. Então, relembrando, se eu tinha uma molécula, eu tinha uma fórmula para representá-la. Por exemplo, o sulfeto ferroso, que é um átomo de enxofre e um átomo de ferro, a gente representa pela fórmula FeS. Agora, quando eu tenho uma reação acontecendo, que é misturar o enxofre com ferro e ter a produção de sulfeto ferroso, eu tenho uma equação química para representar essa informação.
E para a gente entender algumas leis sobre reações químicas, que a gente vai falar daqui a pouco, vamos pegar esse exemplo. Se eu coloco na balança um copo com água e eu tive o resultado então de 200 gramas, só lembrando que gramas como unidade de medida no masculino, 200 gramas eu estou falando de 200 gramas da natureza, masculino sempre para unidade de medida. Então, se esse copo com água mediu 200 gramas, e em seguida eu vou e coloco na balança um comprimido efervescente, do tipo Sorrisal, por exemplo. E eu vi que ele teve um peso, ou melhor, uma massa de 20 gramas. Se eu junto essas duas substâncias, a água e o comprimido efervescente, se eu for medir a massa dessas duas substâncias, eu esperaria que teria 220 gramas. 200 gramas de água mais o copo, 20 gramas do comprimido. Só que não é isso que acontece. Quando eu peso essas duas substâncias depois de misturadas, eu vou ter 210 gramas. Mas por que isso acontece? Como a gente já falou, esse comprimido ele é efervescente. O que é isso? Quando eu coloco ele em contato com água, ele vai liberar o gás que foi produzido por essa reação da mistura da água com os componentes do comprimido. E esse ar, esse gás que foi produzido, ele forma as bolinhas que vão sair sendo liberadas. Então, nesse caso, eu tenho uma massa menor porque um pouco do que era parte desse comprimido agora se transformou em gás, que vai escapar por aqui. E essa informação é importante quando a gente vai falando agora da primeira lei da conservação da massa, que é uma das leis sobre reações químicas. Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho uma quantidade de água, eu consigo, tanto por condições como por equipamentos especiais, separar, quebrar essa água, que era formada por átomos de hidrogênio, esses pequenininhos, e por átomos de oxigênio, de acordo com a nossa legenda, eu separo essa água em oxigênio e hidrogênio. Se eu peso essa amostra, no meu exemplo, essa amostra tinha 18 gramas de água. Quando eu tenho 18 gramas de água e faço essa quebra em oxigênio e hidrogênio e peso seus componentes, eu vejo que eu tenho 2 gramas de oxigênio e 16 gramas de hidrogênio. O que eu observo aqui? Que como reagentes, antes da setinha, eu tinha 18 gramas de água. E quando eu tenho de produtos, eu vou ter a mesma massa, de 18 gramas. 2 gramas de oxigênio, mais 16 de hidrogênio, 16 gramas de água. E aí nos leva à definição dessa lei da conservação da massa, que diz que a massa dos produtos, no meu caso aqui, 2 mais 16 gramas, é sempre igual a dos reagentes, que era 18 gramas da água. Mas uma observação importante, num sistema fechado. Lembra do nosso primeiro exemplo? Que quando eu pesei, ou melhor, quando eu medi a massa da minha água e do meu comprimido efervescente separadamente, eu tinha 220 gramas, só que no meu resultado final, nos meus produtos, eu só tinha 210 gramas. Só que lá não era um sistema fechado. As substâncias que foram produzidas naquele caso, que eram gases, eles escaparam, eles foram fazer parte da natureza, do ar atmosférico, então eu não consigo mais ter aquela massa. Quando eu falo de um sistema fechado, eu tenho que tudo que foi produzido continua lá dentro. Então, por mais que a água era estado líquido e eu tive a produção de 2 gases, eu continuei com tudo que foi produzido lá dentro e eu consigo adquirir a massa de cada um deles. Então, essa lei é verdadeira para qualquer reação de que a mesma quantidade de massa que eu tenho em reagente, eu tenho de produto depois, só que se eles estiverem num sistema fechado. E outra lei importante é conhecida como lei das proporções constantes, também chamada de lei de Proust, não sei como que fala o nome dele, porque ele foi o cientista que propôs essa lei, vocês podem ver os dois nomes então. É que, vamos pegar aquele mesmo exemplo, se eu tenho 18 gramas de água, quando eu faço a separação, eu vou ter 2 gramas de oxigênio e 16 de hidrogênio. Segundo a lei de Proust, a lei das proporções constantes, isso nunca vai mudar. Para cada 18 gramas de água, eu sempre vou ter 2 gramas de oxigênio e 16 de hidrogênio. Se eu dobro a quantidade de água, 36 gramas,
agora eu vou ter o dobro da quantidade de oxigênio, 4 gramas, e o dobro da quantidade de hidrogênio, 32 gramas. E lembrando da primeira lei, eu tinha 36 como reagente e agora eu tenho 32 mais 4, 36 gramas dos produtos. Se eu diminuir também, se eu passo a ter metade da quantidade de água, 9 gramas, eu vou ter metade da quantidade de hidrogênio, 1 grama, metade da quantidade de hidrogênio. Então essa é a lei das proporções constantes, que me diz que a composição química das substâncias compostas é sempre constante. Então, toda vez que eu souber a proporção de uma substância, que sempre que eu tiver 9 gramas de água, a mesma proporção vai valer para quantidade de oxigênio e hidrogênio. Se eu tiver o dobro, se eu tiver o triplo, também vai acontecer com as outras substâncias. E por causa dessa lei, a gente pode descobrir informações sobre outras reações. Então, se eu sei que para cada 18 gramas de água, eu vou ter 2 gramas de oxigênio, se eu quiser saber para 100 gramas de água, quanto de hidrogênio que vai ser produzido? Então, com isso, eu posso usar a minha regra de 3, fórmula matemática. Eu comparo a proporção que eu já tenho, né, de 18 gramas de água para 2 gramas de oxigênio. Eu quero saber em 100 gramas de água, quantos gramas de oxigênio que eu vou produzir. Então, é só fazer a multiplicação cruzada, né? 18x é igual a 200, x é igual a 200 dividido por 18, e eu vou ter que, para cada 100 gramas de água, eu vou ter a produção de 11,11 gramas de oxigênio. Então, eu posso usar essa regra de 3 para descobrir qualquer informação desde que eu tenha uma proporção para ser comparada. E agora, quando eu pego as reações químicas, a gente já viu 2 tipos, mas a gente vai detalhar cada um deles. Por exemplo, se eu tenho uma amostra de hidrogênio, e o hidrogênio ele é encontrado na natureza sempre de 2 a 2 átomos, sempre na forma de H2. Se eu pego esse hidrogênio e eu coloco em condições especiais, né, o elemento oxigênio, sempre encontrado de 2 a 2 também, vou ter meus reagentes, e por meio de condições especiais eu tenho a produção da água, que é formada sempre por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Quando eu tenho esse tipo de reação, em que 2 ou mais reagentes dão origem a um produto, a gente chama essa reação de adição ou de síntese. Esse nome é mais comum, mas esse aqui vem aparecendo bastante, é um termo mais novo. Sempre o segundo nome vai ser mais novo. Então, tentem lembrar dos dois, que pode ser que numa avaliação, numa prova externa, apareça esse segundo nome. Então, numa reação de adição ou síntese, eu posso representar da seguinte forma. Eu tenho a substância A, juntamente com a substância B, eu tenho a produção de uma terceira substância, a B, diferente das primeiras. Então, enquanto aqui eu tinha moléculas de hidrogênio, 2 átomos em cada uma, aqui eu tinha moléculas do gás oxigênio e aqui eu tenho moléculas de água. Então, são moléculas diferentes, são substâncias diferentes. E quando eu vou ler uma reação química, a gente tem uma forma correta para lê-la. E esses símbolos a gente troca por palavras. Então, eu vou dizer que hidrogênio e oxigênio, essa setinha eu leio como reagem formando água. Então, eu represento por meio da minha equação química e leio da forma que a gente acabou de aprender. Hidrogênio e oxigênio reagem formando água. Então, essa é uma reação de adição ou síntese. Outro tipo de reação é se eu fizer o contrário. Eu começo com a água, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, e agora eu pego essa água e separo em 2 outros componentes, que são átomos do gás oxigênio, átomos de hidrogênio. Então, reagente antes da seta, produtos depois da seta. Quando eu tenho esse tipo de reação, em que uma substância dá origem a 2 ou mais, a gente chama isso de decomposição ou análise. E eu posso representar da seguinte forma, que uma substância ela vai ser decomposta, ou seja, quebrada, dissolvida, em 2 ou mais substâncias diferentes. Então, para leitura também, agora a gente lê que a água se decompõe formando oxigênio
e hidrogênio. Represento pela minha fórmula. Primeira substância, setinha, e o que foi formado. Então, reagentes se decompõem formando aqueles produtos. Um terceiro tipo de reação, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho átomos de ferro e quando eu coloco em contato com átomos do ácido clorídrico, lembrando, a gente não aprendeu o nome de nenhuma substância, então pode ficar tranquilo, a não ser que sejam substâncias que sejam nomes de elementos na tabela periódica, então aí é só consultar. Então aqui vocês podem ler, nesse momento, né, para nós, simplesmente HCl. Não precisa procurar o nome da substância. Então, se eu tenho como reagentes o ferro e o HCl, diante de uma reação, eu tenho uma mudança agora. Enquanto o Cl, que é o cloro, estava ligado ao hidrogênio, quando essa reação aconteceu, eu tive o cloro ligado ao ferro. Então, essa bolinha verde, né, esse átomo de cloro, agora está ligado ao átomo de ferro. E o hidrogênio, que estava ligado ao cloro, agora está sozinho. Essa reação a gente chama de simples troca ou deslocamento. Por quê? Foi o que eu acabei de explicar. O átomo de cloro, que estava junto com o hidrogênio, agora está junto com o átomo de ferro. E a gente representa essa substância pela seguinte informação. Que uma substância A, juntamente com outra substância, né, a substância BC, houve uma reação e agora ela produziu substâncias diferentes, que foi a AB, ou seja, o B, que estava juntinho com o C, agora está juntinho com o A. E o C, que estava junto com o B, agora está sozinho. E a gente lê essa informação dizendo que ferro e HCl, se você souber o nome da substância, né, ácido clorídrico, reagem formando o cloreto de ferro, pode falar FeCl, não tem problema, e hidrogênio. Então, eu represento assim a minha fórmula química. E, por fim, o quarto tipo de reação química, vamos pegar aquela mesma substância que a gente acabou de falar, o HCl. Se eu coloco, então, em contato com o NaOH, que é o hidróxido de sódio, essas substâncias, numa reação química, eu vou ter agora a formação do NaCl. Então, presta atenção que o Cl ele fazia parte da primeira substância e o Na, está em roxinho, fazia parte da segunda substância, agora os dois estão juntos. E também a formação de H2O. Eu tenho o oxigênio, que fazia parte da segunda substância, hidrogênio, que já fazia um pouco parte dele, mas também hidrogênios na primeira substância, que não existem aqui mais. Então, nesse caso, eu tive uma dupla troca ou permutação. E a gente representa pela seguinte informação. AB, ou seja, nesse nosso exemplo, o H e o Cl, mais CD, e aqui eu estou colocando duas substâncias. No nosso exemplo, a gente tem mais. Na, O e H. E quando essas substâncias reagem, eu tenho, então, uma dupla troca. Uma parte da substância que fazia parte da primeira amostra, agora passa a fazer parte da segunda amostra, e outra substância, um elemento que fazia parte da segunda amostra, agora passa a fazer parte da primeira. Então, a gente lê essa informação dizendo que HCl e NaOH reagem formando NaCl e H2O. Então, represento a minha equação química dessa forma. A diferença, então, da simples troca e da dupla troca é que na simples troca, um único elemento passava da primeira amostra para a segunda, e na dupla troca o nome está contando. Eu tenho, por exemplo, o elemento B, que fazia parte da primeira substância, agora ele faz parte da segunda, e o elemento D, que fazia parte, ou melhor, o elemento C, fazia parte da segunda amostra, agora faz parte da primeira. Então, essa é a diferença entre as duas. Bom, com isso a gente encerra a primeira parte desse assunto sobre reações químicas. Como eu sempre falo, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode me avisar que eu tento auxiliá-los. E as próximas informações a gente vai entender um pouquinho sobre balanceamento das reações químicas. Estou à disposição de vocês. Um abraço!